Será que você também tem um funcionamento hard worker? Esse é o podcast Momento 2PM e aqui eu ajudo os hard workers a lidar melhor com a sua ansiedade, a prevenirem e evitar momentos de exaustão e de burnout e também a diminuir a contração dos seus relógios de vida. Eu sou o Dr. Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta e hoje atuo exclusivamente com saúde mental para os hard workers aqui nas minhas redes sociais. Se vocês estão me acompanhando e me ouvindo pelas plataformas de streaming ou vendo esse vídeo através do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. E hoje você vai começar a entender por que eu usei esse termo hard worker para definir um certo tipo de paciente com o qual eu me identifico muito. Eu vou responder aqui para vocês hoje, você vai conseguir perceber se você está enquadrado dentro desse funcionamento, dentro dessa definição. Então, sem mais demoras, bora lá. O que eu quero dizer com esse termo hard worker? O que é um hard worker? Primeiramente, a gente tem que relembrar que hard worker é uma palavra em inglês que define uma pessoa que tenta muito, que se esforça muito, que vai muito atrás dos seus objetivos a todo custo. E aí, eu aproveitei um pouco aí dessa palavra e percebi que dentro dela também incluía-se um acrônimo. Se você separar as letras da palavra hard, se você separar o H, o A, o R e o D, você vai ver que a gente pode construir um acrônimo para humanos com altas responsabilidades e demandas. E é exatamente disso que se trata o hard worker. O hard worker é uma pessoa que em toda a sua biografia, em toda a sua história, esteve com a carreira, com o sucesso profissional, com o desempenho acadêmico no centro da sua existência. O hard worker é o tipo de pessoa que acha que a profissão, a carreira, o sucesso profissional, os títulos acadêmicos são o centro da sua vida. Aquilo que você precisa investir mais energia, se preocupar mais. O foco do hard worker é nesses temas. E pensando exatamente nisso, então, a gente pode concluir que o hard worker geralmente são pessoas que têm histórias de vida em que eles conseguem desempenhar muito bem dentro das suas carreiras e do seu sucesso profissional. Os hard workers geralmente são pessoas que passam em testes e provas difíceis, são aprovados em concursos públicos, estão aí ocupando carreiras de destaques em ambientes corporativos e também gerenciam suas próprias empresas e estão no comando aí dos seus próprios negócios, de médio, pequeno e grande porte também, estão envolvidos com startup, com empreendedorismo, tudo isso que significa um crescimento profissional alto. E se você já se identificou com essa definição inicial, com essa primeira descrição, vamos começar a entender juntos então com mais detalhes sobre o funcionamento hard worker. Enquanto você prepara um café, toma um chá, está se arrumando para ir para o trabalho, está dirigindo, vai para a academia, vai escutando junto comigo essa descrição e ver se você se encaixa dentro desse perfil. Então, primeiramente, você tem que saber e entender que todo hard worker tem uma postura demandante com si mesmo. Essa postura demandante dentro do nosso ambiente interno, dentro da nossa realidade interna, aparece através daquelas frases, daqueles diálogos que a gente tem com a gente mesmo, em que a gente percebe que tem uma voz, que tem uma estrutura psicológica, que tem uma parte da gente que nos cobra muito, que nos demanda muito. Essa postura demandante é sinônimo de uma autocobrança elevada, um jeito muito pesado de lidar consigo. Então o hard work ele vai ter esse funcionamento demandante, ele sempre vai estar se cobrando, sempre vai estar se exigindo, ele sempre vai estar ali se pressionando de alguma forma para atingir os objetivos que ele deseja. Outra característica fundamental do hard worker então é o perfeccionismo. Quem tem uma autocobrança muito elevada começa por muitas vezes a se puxar e a se cobrar de um jeito em que há um extravasamento, uma ruptura de limites do que pode ser cobrado e começa a ter uma percepção de que precisa fazer tudo no nível máximo, tudo no nota 10, tudo com uma atenção aos detalhes e com uma minuciosidade muito grande. Então o perfeccionismo vai fazer parte do hard worker justamente por fazer par com essa autocobrança elevada. É como se o perfeccionismo fosse um resultado também da autocobrança elevada. E seguindo aqui nosso raciocínio sobre o hard worker, a gente tem que colocar na mesa também que a maioria dos hard workers são muito pessimistas.
Tá, aí você já pode estar pensando aí em casa, né? Ouvindo esse podcast aqui junto comigo. Não, Léo, que isso? Pessimista nada, cara. Eu sempre acho que tudo vai dar certo. Eu sempre miro no melhor. Eu gosto de construir mega projetos, projetos grandiosos. Na minha empresa eu tô sempre procurando melhorar, tô sempre ganhando mais, tô sempre ali me esforçando para ser o melhor que tem de mim. E isso não é ser pessimista. Muito pelo contrário. Se você parar para pensar, isso pode ser até um resultado de uma estrutura mais pessimista. Quero que você perceba que o pessimismo não é muito fácil da gente perceber ele. Por muitas vezes ele é uma programação automática um pouco mais escondida, um pouco mais profunda. Os pessimistas, eles ficam com a impressão de que alguma coisa sempre pode dar errado. Eles ficam com a impressão de que eles vão ter que lutar mais, que eles vão ter que se esforçar mais, porque para eles é mais difícil, porque para eles é mais complicado. E os hard workers têm exatamente essa impressão. O hard worker, ele tem uma expectativa de que é melhor contar que não vai dar certo. Ou tem uma expectativa de que é melhor se preparar, é melhor se proteger antes que aquilo dê errado, antes que algo saia do controle, antes que os planos não sejam concretizados. E esse jeito de lidar com o pessimismo, esse jeito mais controlador, mais precavido, mais preparado, dá muito a sensação para muitos pacientes, meus hard workers, de que eles na verdade não são pessimistas, mas mais profundamente, olhando com mais detalhes, na realidade são. E já pegando esse gancho do pessimismo, se o hard worker tem esse pano de fundo em que na verdade ele acredita e enxerga a realidade, pressupondo que algo está prestes a dar errado, ou entendendo que ele precisa estar precavido e preparado, é claro então que dentro da estrutura de um hard worker a gente sempre vai ter uma questão com um controle muito acentuado. Os hard workers, eles são muito controladores, gostam de estar muito preparados para os projetos, gostam de sentir que estão precavidos. Então é aquele tipo de pessoa que sempre vai ter uma reserva de emergência, que sempre vai ter um imóvel secundário, que nunca vai trabalhar operando com os ganhos financeiros de uma só empresa, ou vai ter mais de um emprego, por exemplo. E seguindo aqui nosso raciocínio, se você está acompanhando bem, então pensa. Uma pessoa que tem uma estrutura bem pessimista e que quer se preparar para tudo e controlar tudo. Uma pessoa que acredita que precisa sempre fazer o melhor, atingindo resultados que quase são nota 10, praticamente perfeitos, justamente porque se cobra muito e tem uma postura muito demandante consigo mesmo dentro das suas atividades. Pegando esse conjunto, vocês vão perceber que isso vai gerar um desenho de uma biografia para os hard workers, em que a gente sempre vê o hard worker subindo escadas, evoluindo, crescendo, melhorando. E isso tem uma parte muito boa em que sempre coloca o hard worker numa posição de sucesso, de crescimento, de evolução, principalmente dentro da sua profissão e dentro da sua carreira. Mas qual que é a parte que a gente tem que olhar com mais cuidado, que pode gerar muito prejuízos para a sua vida se você está se identificando como hard worker também? É que esse movimento de crescimento, ele pode se tornar infinito. E isso a gente denomina de padrões inflexíveis. Os padrões inflexíveis são um jeito de olhar para o mundo, de perceber o mundo, de agir no mundo, que tem a ver com uma necessidade constante de estar em crescimento, de estar em uma escalada. Eu gosto de ilustrar os padrões inflexíveis como se você pensasse numa escada infinita. Os padrões inflexíveis são uma escada infinita, em que cada degrau alcançado para o hard worker é um novo degrau a ser alcançado para o hard worker. Parece um pouco cansativo, né? Com muitos pacientes de psicoterapia hard workers, eu já bati esse papo, a gente já fez essa reflexão, e eles conseguiram perceber o quanto por muitas vezes é muito mais interessante e estimulante para eles estarem na busca, estarem na jornada, estarem atrás de algo sempre maior, do que efetivamente chegar nos objetivos. Então, percebam, a escada infinita acaba impedindo você, que está se identificando como hard worker e está me ouvindo aqui agora, de aproveitar o seu sucesso, de conseguir perceber tudo aquilo que você já ganhou e que você já conquistou, de conseguir usufruir de tudo aquilo que você já produziu, que você já tem. E eu tenho certeza que nesse podcast você vai conseguir entender isso um pouco melhor e entender também quais são os prejuízos e dificuldades que isso pode estar gerando na sua vida.
E já indo para as considerações finais aqui no nosso papo, outra coisa que você também precisa saber sobre o hard worker é que ele acaba lidando muito com as suas emoções, ou com o seu estresse, ou com as suas dificuldades no próprio trabalho. O trabalho para o hard worker é um espaço, é um jeito, é uma ferramenta que ele usa para se aliviar daquilo que está incomodando ele nas outras porções da sua vida. Então, muitos hard workers que estão se sentindo estressados, que não estão conseguindo identificar e nomear muito bem as suas emoções, ou lidar com períodos mais difíceis e de estresse, acabam usando o trabalho como uma ferramenta para conseguir segurar toda essa barra, para lidar com tudo isso. Outro jeito que os hard workers comumente usam também para lidar com o estresse emocional, para lidar com as suas dificuldades emocionais, é fazendo uma racionalização muito intensa das questões. Os hard workers têm dificuldade de sentir, têm dificuldade de falar sobre coisas abstratas, sobre aquilo que eles não enxergam. E eles acabam tornando tudo isso tudo muito racional, tudo muito matemático, tudo muito lógico. O que pode dar a impressão para as pessoas que eles são pessoas mais desligadas, mais robóticas, mais distantes, mais frias. O que não pode ser o caso. Às vezes é só uma dificuldade que você que está se identificando como hard worker pode estar tendo de lidar com aquilo que está te incomodando emocionalmente. Esse primeiro vídeo foi um bate-papo mais rápido e mais objetivo para a gente ver aqui, de uma forma mais geral, o funcionamento hard worker e para você entender sobre o que exatamente eu estou falando. E aí, se conseguiu se identificar? Esse aí é exatamente o seu caso? Então, pode me acompanhar aqui semanalmente, tanto nas plataformas de streaming quanto no YouTube, porque vai ter conteúdo diretamente feito para você. A gente se vê no próximo episódio, porque toda semana tem Momento 2PM para você refletir.